Você não se constrange. Apareceu. Perfeito. Se você não se constranger, colocar a tua imagem aí do lado, sabe? Professor, porque pelo computador eu não consigo colocar. Tudo bem, então. Manda bala. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ellen. Eu vou apresentar sobre controle químico das doenças do algodão. Esse trabalho faz parte da disciplina de Fitopatologia 2, ministrado pelo professor Milton Lima. O algodão ele é da ordem Rosales, família Malvácea, gênero Gossypium, subgênero Amygdalus, subfamília Prunoidae. Bom, o algodão teve origem, as espécies mais comuns de algodão tiveram origem na África Central, na Península Arábica, no Paquistão e nas Américas. O algodão atualmente está entre as mais importantes culturas de fibra do mundo. Quem lidera, né, esse ranking de produção mundial de algodão é a Índia, seguidos da China, Estados Unidos, Paquistão, e em quinto lugar se encontra o Brasil. Tratando de exportação, os maiores exportadores são os Estados Unidos, a Índia, e em terceiro lugar é o Brasil. E no que diz respeito ao consumo, os maiores consumidores da fibra de algodão são a China, Índia, Paquistão e a Turquia. Bom, a produção brasileira de algodão na safra 2019-2020 foi cerca de 1,65 milhões de toneladas, né? Nessa mesma safra 2019-2020, gerou uma receita para o país, no que diz respeito à produção e exportação, de cerca de 2,6 bilhões de dólares, né? Destacando, então, a importância econômica dessa cultura para o nosso país. O Brasil ocupa também o primeiro lugar em produtividade, em condições de sequeiro, e também outro ponto que se torna promissor essa cultura aqui para nós, é que nós estamos entre os maiores consumidores mundiais do algodão em pluma. E além de ser uma cultura tão importante economicamente, né, rentável, ela também é bastante aproveitada, né, nós aproveitamos as fibras e as sementes. Então, aí as fibras, elas são a principal fonte de matéria-prima na indústria têxtil. Também as sementes é destinada para alimentação animal e alimentação humana. A alimentação animal, né, principalmente na suplementação de proteína para fabricar ração para gado, né? E a alimentação humana na produção de óleos. Além disso, nas indústrias para fabricação de biodiesel, no setor médico, né, nas aplicações médicas, e também nas indústrias de papel, celulose e automobilística. E é também uma fonte de renda, né, e empregos bastante ampla, né, demanda bastante mão de obra, oferecendo muito emprego aí durante toda a cadeia produtiva do algodão. Nesse mapa, então, da produção agrícola do algodão na safra 2019-2020, segundo os dados do IBGE, nós podemos, então, destacar aqui o Mato Grosso como o principal produtor nacional de algodão, né, bem à frente dos outros estados, produzindo aí mais de 1.800.000 toneladas de algodão na safra 2019-2020. Em segundo lugar, nós temos a Bahia, Minas Gerais. Quarto lugar, nosso estado, né, de Goiás, com mais de 70.000 toneladas, e em quinto lugar, o Mato Grosso do Sul. Se tratando de controle químico das doenças do algodão, nós temos, então, 266 produtos registrados para essa cultura, né? Daí a gente percebe a importância, né, de manejar essas doenças, né? A ampla gama de produtos que nós temos registrados, 34 doenças no total. Dessas 34 doenças, 26 são doenças fúngicas, 4 são viroses, 3 são ocasionadas por nematóides e 1 por bactéria. Aqui, então, eu tenho as doenças registradas do cultivo do algodão, né? Nesses primeiros quadros eu coloquei apenas as doenças fúngicas, né? Vocês podem perceber que observar o agente causal com suas respectivas doenças, né? Nós temos aqui mancha de alternária ocasionada por duas diferentes espécies, alternária alternata e alternária macróspora, podridão dos grãos armazenados, mancha nas fibras e tombamento, podridão seca da arte, cladosporium, antracnose, mancha-alvo do algodoeiro, podridão de fusário, murcha de fusário. Nós observamos aqui, né, diversas espécies de fusário
tem também aqui Fusarium solane, ocasionando problema e doença no algodão. A ramulose, que mais à frente eu vou explicar um pouco melhor sobre ela, que é considerada uma das principais doenças dessa cultura, podridão das maçãs, podridão cinzenta do caule, mancha de Myriopécium, Dumping Off, penicillium, né, causando, que é um fungo de armazenamento, a ferrugem, estiolamento, mancha de Ramularia, que também é uma importante doença para essa cultura, o mofo preto, podridão de roselina, mofo branco e murcha de esclerótium e de verticílio. Então, essas são as doenças fúngicas, né, que ocasionam problemas aí na cultura do algodão. Aqui nós temos, então, as viroses, né, 4 vírus, causando mosaico comum, vermelhão, mosaico das nervuras e mosaico tardio, também nematóide, né, o nematóide das galhas, meloidógeno incógnita, o nematóide das lesões radiculares, que é o Pratylenchus brachiurus, e o nematóide reniforme, que é o Rhotilenchus reniformis, tem destaque aí na cultura do algodão. E uma doença, né, causada por bactéria, que é a mancha angular ou crestamento bacteriano, causada pela Xanthomonas axonópodes, com a variante patogênica Malvacearum, que é aí aqui ocasiona, né, problemas aí na família Malvaceae, né, que pertence ao algodão. Aqui nesse quadro nós temos então os produtos registrados para essas doenças na cultura do algodão. Eu vou passar para vocês darem uma olhadinha, vocês vão ver que são muitos produtos, né, registrados. Alguns não têm registro, como aqui a Alternaria macróspora, Aspergillus flavus, mas doenças como a ramulose, a mancha de Ramularia, vocês podem perceber que tem diversos produtos com diferentes modos de ação, ingrediente ativo. Aqui, então, a antracnose, né, também é uma doença que tem bastante registro. Mancha-alvo do algodoeiro, Fusarium. E, posteriormente, eu vou explicar um pouco mais detalhado para vocês as de maior importância aí para a cultura, né? Ramulose, diversos produtos registrados, produtos sistêmicos de contato, Dumping Off. Aqui também a mancha de Ramularia, né? Percebam a quantidade de produtos que nós temos aí para essa doença. Aqui, para a podridão de roselina, nós não temos produtos registrados. Murcha de esclerótium e murcha de verticillium também não. Aquelas, então, eram as doenças fúngicas, né? Os produtos para as doenças fúngicas. Esses são os produtos registrados para os nematóides, né? Percebam que a maioria dos produtos registrados para os nematóides são produtos à base de abamectina, produtos de contato e ingestão. Aqui, para a bactéria, a maioria deles são inorgânicos, né? À base de oxicloreto de cobre, também produtos de contato, em sua maioria. E agora, então, eu vou falar um pouco mais detalhado, né, sobre as principais doenças. De uma forma geral, a gente observa que o cultivo do algodão, ele se concentra no Brasil, a maior parte da produção no cerrado, né, nos ecossistemas do cerrado. E nos últimos anos, a gente vem percebendo um aumento significativo aí na produtividade de algodão, e isso vem resultado desses avanços genéticos e dessas adequações do sistema de produção, e também as condições edafoclimáticas, né, do cerrado, que são favoráveis para essa cultura, embora também sejam favoráveis para o desenvolvimento dos patógenos, né, são condições também favoráveis para eles. Por isso aí, esses problemas, né, com essas doenças no cultivo do algodão. Aqui nós temos, então, de acordo com a distribuição, né, dessas doenças, a agressividade, o histórico de ocorrência e a dificuldade de controle. Eu destaco aqui para vocês as principais doenças da cultura do algodão, que é a mancha de Ramularia, ramulose, mofo branco, murcha de Fusarium, mosaico das nervuras, né, que é uma virose, a mancha angular, causada pelas Xanthomonas, e os nematóides. Embora a gente saiba, né, que a cultura do algodão, ela é uma cultura, ela tem um custo bastante elevado, né, então
nós observamos essa ampla gama de produtos, então são muitas aplicações por ciclo de algodão, tem muito problema com pragas e com doenças, né? Também o uso de crescimento, de hormônios, reguladores, um maquinário muito específico, muito caro, mas mesmo assim nós vamos ver que tem crescido bastante as áreas de cultivo de algodão, se tornando cada vez mais importante aqui para a gente, e por isso a importância de conhecer, então, saber identificar esses sintomas e saber manejar essa doença de forma eficiente, né? Então, aqui, a mancha de ramulária, que é uma das principais doenças da cultura do algodão, é a mancha de ramulária. O agente causal é ramulária areola. Ela é uma doença que nos primeiros anos, com o cultivo do algodão, ela era considerada uma doença de final de ciclo, normalmente sem aplicar em grandes perdas, mas com o surgimento de novas áreas, né, a ampliação das áreas de cultivo e também a utilização de cultivares suscetíveis, essa doença passou a surgir aí mais cedo no ciclo do algodão, e por isso hoje em dia ela é considerada atualmente a principal doença dessa cultura no Brasil. Então, os sintomas da mancha de ramulária inicia-se nas folhas mais velhas, né, lesões angulares de coloração branca azulada, na face inferior das folhas, primeiramente. Também a esporulação no centro das lesões. Aqui eu trouxe uma imagem que dá para vocês observarem melhor. Deixa eu ver se eu consigo arrumar uma canetinha aqui. Então, a mancha de ramulária, ela vai surgir nessas folhas mais velhas, né? A gente pode observar essas pequenas lesões delimitadas aqui pelas nervuras. Isso é bem característico, né? Um sintoma bem característico dessa doença. Elas formam um formato angular, principalmente, então, nas folhas mais velhas. E a gente pode observar também a diferença na coloração, né? Que em contraste com a coloração, essa coloração verde mais claro, em contraste com a coloração da folha sadia, né, nós podemos perceber aí de forma bem clara essas lesões. Aqui nessa próxima imagem, né, eu trouxe a face inferior da folha com sintomas de mancha de ramulária. Então, a gente observa que ela inicia-se, né, primeiramente, como eu disse, na face inferior da folha. Elas apresentam essas lesões com aspecto cotonoso, né, que é muito semelhante ao que nós conhecemos, o míldio, né, bem semelhante com os sintomas de míldio. Aqui, né, outra folha com sintoma de mancha de ramulária, e percebam agora esse aspecto cotonoso na folha, na face superior da folha, né? Isso acontece principalmente em casos de alta severidade, né, de alta umidade, que também a gente percebe essa esporulação forte aqui também na face superior. E os pontos colonizados, eles vão posteriormente necrosar, e isso pode levar à desfolha total, né, das plantas, o que vai implicar em muitas perdas aí de produtividade, vai comprometer bastante a produção, e além disso, também pode implicar aí problemas na qualidade da fibra. Então, para o controle de mancha de ramulária, né, é importante a gente conhecer, não só para a mancha de ramulária, né, mas é importante a gente conhecer o modo de ação, o tipo de translocação do produto. Nós temos aí 155 produtos registrados para essa doença, né, percebam que são muitos produtos. A escolha do produto também vai estar muito relacionada ao estágio da doença. Então, eu trouxe 3 produtos com diferentes modos de ação, né? Um sistêmico, um de contato e um sistêmico mais contato, com diferentes ingredientes ativos. Isso é muito importante, porque sempre é importante a gente rotacionar esses ingredientes ativos, principalmente se for passar do número de aplicações que é recomendado na bula, né? Aqui o Azimuth Supra, dose de 2.000 a 2.500 gramas por hectare. Ele deve ser aplicado no aparecimento dos primeiros sintomas, realizando no máximo 5 aplicações por ciclo da cultura, com intervalo de 15 dias. O Bravonil, né, que é um produto de contato, deve ser aplicado de forma preventiva, realizando no máximo 6 aplicações por ciclo da cultura, com intervalos de até 14 dias. E o Cabrio Top, né, que é um produto sistêmico,
ele também, assim como o Azimuth Supra, é recomendado a aplicação no aparecimento dos primeiros sintomas, realizando aí 3 aplicações com intervalo de 10 a 12 dias. E no caso de cultivares que são resistentes à mancha de ramulária, é importante, assim, se precisar fazer mais aplicações, né, como eu disse, é importante rotacionar aí os grupos químicos, né, para a gente não estar selecionando aí raças, né, subespécies, até mesmo patógenos resistentes a esses produtos. E importante também, no caso da mancha de ramulária, é sempre fazer aplicações preventivas e logo no aparecimento dos primeiros sintomas, porque já no final, esses fungicidas já não vão ser tão eficientes para ajudar, né, para auxiliar no ganho de produtividade, né, e também pensando na qualidade da fibra. Aqui, então, eu trouxe a bula, né, do Azimuth Supra, do Bravanil 720 e do Cabrio Top. Lembrando que as bulas estão disponíveis na Agrofit para quem tiver interesse. Aí aqui, como é uma das principais culturas no algodão, eu trouxe também outras formas de manejo. Lembrando que sempre é importante realizar esse manejo integrado, né? Não só no caso dessa doença, sempre é importante integrar essas formas de manejo. É importante a gente conhecer, né, a fonte de inóculo, a gente controlar essa fonte de inóculo, né, os restos culturais que podem estar aí abrigando, né, esse patógeno no período da entre-safra, pensando também no manejo integrado, como eu disse. Outra opção nesse caso é um plantio menos adensado, porque esse plantio menos adensado vai favorecer a entrada de luz, né, vai ter uma menor umidade na área, e isso aí vai desfavorecer o aparecimento dessa doença. A rotação de culturas também, né, com cultivares resistentes ou não hospedeiras, e a utilização de cultivares resistentes. Além da mancha de ramulária, a gente também tem a ramulose, que também é muito importante aí na cultura do algodão. O agente causal é o Coletótrichum gossypi, subespécie Cephalosporioides. Os sintomas, ao contrário da mancha de ramulária, que surge nas folhas mais velhas, os sintomas de ramulose começam a aparecer aí nas folhas mais novas, na forma de manchas necróticas, circulares e alongadas. Isso também vai causar o tecido necrosado, né? Vai provocar perfurações na folha, como nós podemos observar aqui na imagem, e elas formam um formato de mancha estrelada, né? Manchas em formato de estrela. E o desenvolvimento desigual desses tecidos foliares também vai causar um enrugamento aí no limbo foliar. Aqui, nessa segunda imagem, nós podemos observar também o sintoma de superbrotação, que causa o invassoramento, né? Isso devido à morte do meristema apical. E, além disso, também pode induzir o abortamento dos botões florais. E isso, né, é preocupante devido à qualidade da fibra, porque até mesmo da estrutura já formada, né, o abortamento desses botões florais vão reduzir em perdas de produtividade. Aqui, então, eu trouxe novamente 3 produtos registrados para ramulose. Também é importante realizar as aplicações preventivas, né? Aqui o Acros é um produto sistêmico de contato. As aplicações preventivas, aos 20 dias após a emergência, realizar no máximo 3 aplicações por ciclo da cultura, intervalo de 15 dias. O Nativo, que é um produto sistêmico, a triazoma distribilurina, aplicações preventivas também, realizando no máximo 3 por ciclo da cultura. E o Vitavax Tiran, que é um produto utilizado no tratamento de sementes, né? Realizar uma única aplicação em tratamento de semente para posterior semeadura. E nós temos 84 produtos registrados para o controle da ramulose. Aqui, então, a bula do Acros, do Nativo e do Vitavax. Outra doença importante também para a cultura do algodão é o mofo branco, que é causada pelos
fungo Sclerotinia sclerotiora. Esse fungo, ele é o mesmo agente causal que causa prejuízos, que ocasiona danos no feijão e na soja. Então, o mofo branco vem sendo observado aí no algodoeiro, principalmente aqui no estado de Goiás, na Bahia, no Mato Grosso, principalmente em áreas que antecedem, né, o cultivo de feijão e soja, e áreas irrigadas também, que favorecem ainda mais o desenvolvimento, né, o aparecimento dessa doença. Então, como esse fungo está associado ao feijão e à soja, se eu estou trabalhando com feijão ou soja e eu vou depois entrar com algodão, tiver histórico na área, né, possivelmente eu vou ter, então, problemas com o mofo branco também no algodão. Os sintomas, então, é murcha, necrose, podridão úmida nas hastes, como nós podemos observar, e também nos pecíolos e nas maçãs. Há o crescimento de coloração branca, né, esse aspecto cotonoso nas hastes, e posteriormente fazendo com que elas fiquem ressecadas e quebradiças. Além disso, o mofo branco também, né, atinge os capulhos, né, ela forma um micélio branco no interior dos capulhos, e os escleróides, né, que são as estruturas reprodutivas do fungo. E a gente pode observar, diferente do que acontece no feijão e na soja, os escleróides são maiores, e a partir daí vai ter a germinação de muitos apotécios. Aqui, então, para o controle do mofo branco, um dos possíveis produtos a serem utilizados é o Aprove e o Valente, né? Produto sistêmico de contato, o Aprove e o Valente produto sistêmico. O Aprove realizar no máximo 3 aplicações, com intervalo de 10 dias no início do florescimento, e o Valente, máximo 2 aplicações, realizando a primeira aplicação de forma preventiva, na fase do estágio vegetativo, e a segunda aplicação com 10 a 14 dias de intervalo. Para o mofo branco, nós temos aí 18 produtos registrados. Aqui, então, a bula do Aprove e do Valente, né? O controle químico do mofo branco, ele nem sempre é eficaz, então nós temos que integrar também com as outras formas de manejo. Agora, né, falei um pouco das 3 principais doenças fúngicas. Essa doença, a mancha angular, ela é ocasionada pela bactéria Xanthomonas axonópodes, né, a variante patogênica Malvacearum, que é a que implica problemas na família, prejuízos, né, doenças na família Malvacearum, a qual pertence o algodão, como eu falei anteriormente. O sintoma da mancha angular são lesões angulares, né, por isso o nome, mancha angular, delimitadas pelas nervuras, com aspecto encharcado de anasarca e posteriormente se tornam pardas. Aqui a mancha angular, ela também ocasiona doença nas maçãs, né? Nós podemos observar nessa imagem a infecção das maçãs causadas por mancha angular, o que também implica na qualidade da fibra. Então, isso é uma questão que deve se ter bastante atenção na cultura do algodão, né? Porque os sintomas podem também prejudicar bastante, comprometer bastante a produção e a qualidade da fibra. E aqui, nessa imagem, nós conseguimos perceber melhor essas manchas encharcadas na face inferior das folhas. E aqui na face inferior, né, dependendo da severidade da doença, ela vai ficar com esse aspecto encharcado por mais tempo, né? Não se tornando essas manchas pardas como na face superior da folha. Pensando no controle de mancha angular, nós temos, então, a maioria dos produtos são inorgânicos, à base de oxicloreto de cobre, né, de contato, como exemplo, o Reconil. Recomendado também aplicações preventivas. Eu trouxe aqui também para vocês o ActiGuard, que ele é um produto, modo de ação, ativador de plantas. O ativador de plantas, ele não vai ter ação direta sobre o patógeno. Ele vai induzir, né, o objetivo dele é fazer com que a planta atinja seus próprios mecanismos, né, mecanismos naturais de defesa, digamos assim. E aí, o objetivo, então, é induzir esses mecanismos para ativar uma resistência, né, uma melhor resistência da planta. Também aplicações preventivas. Para a mancha angular, nós temos 14 produtos registrados.
a bula do Actigard e do Reconil. Além das doenças fúngicas e da mancha angular, que é causada por bactéria, nós temos aqui também o mosaico das nervuras, né, que é uma doença virótica. É conhecida também como doença azul, devido aos sintomas, que eu vou falar para vocês. O inseto transmissor, o vetor dessa doença é o pulgão, Apis glossip. Então, o sintoma mais característico desse mosaico é a redução do porte da planta, né? O encurtamento dos entrinóis, isso vai ocasionar também o encurvamento das folhas, mosaico e a coloração azulada, por isso doença azul. Mas aqui, ó, observem essa parte meio avermelhada, roxeada, em casos de severa incidência, né, do patógeno também, do vírus também vai ocasionar esse escurecimento lá mais para o lado arroxeado, né? Não só ficando na coloração azulada. Como a gente sabe, né, nós não temos produtos químicos registrados, então, para o controle dos vírus, e a principal forma de controle, então, é controlar o vetor, né, que é esse problema aí inicial, e também a utilização de cultivares resistentes, principalmente em área que já tem aí uma histórica. Além das doenças fúngicas, né, por vírus e bactérias, nós temos também os nematóides, que também são importantes problemas aí na cultura do algodão. Nós temos o meloidógeno incógnito, né, que é o nematóide das galhas, outras espécies de meloidógenos também, mas principalmente o incógnito, que ocasiona problemas no algodão. O Rhotilenculus reniformes, né, ele é quase que exclusivamente um patógeno do algodão, e o Pratylenchus brachyurus, que é o nematóide das lesões radiculares, que vem aumentando aí o problema nas áreas de cultivo de algodão, principalmente devido ao hábito polífago desse nematóide. Então, em áreas, né, que tenham soja e milho, por exemplo, e tem incidência de nematóide, vai só favorecer a multiplicação dele. Aqui, então, nessa primeira imagem, eu trouxe sintomas de meloidógeno incógnita no algodão. A gente já sabe, né, da formação das galhas pelo meloidógeno, mas outro sintoma característico do algodão é esse mosqueado, que nós temos, esse mosqueado amarelo. Algumas vezes, né, ele pode tomar essa coloração mais escura também, devido à severidade, né, da ocorrência da doença. E sim, carijó, né, conhecido como sintoma carijó. E as plantas atacadas pelo Rhotilenculus reniformes, elas vão se apresentar menores, né, menos desenvolvidas, e geralmente o sintoma aqui do Rhotilenculus reniformes se dá em reboleira. Já as plantas infectadas com Pratylenchus brachyurus, normalmente não é tão característico o sintoma de reboleira como a incidência dos outros dois nematóides, mas as plantas vão se apresentar também menos desenvolvidas por causa aí dos problemas, das lesões que esse nematóide causa no sistema radicular da planta. Outra coisa também, que é o problema de Fusarium nematóide. Em áreas com histórico de Fusarium e ocorrência de nematóide, nós temos esse complexo, o que vai agravar os danos, porque o nematóide vai servir de porta de entrada para o Fusarium. No caso do algodão, Fusarium oxysporum. Aqui para o controle de nematóides, eu trouxe um produto que já é bastante conhecido, o Avicta, utilizado no tratamento de sementes. Eu mostrei ele porque ele tem registro para os 3 nematóides, né, para o meloidógeno, para o Rhotilenculus e para o Pratylenchus. A base de abamectina, é um produto de contato e ingestão. Então, ele é utilizado no tratamento de sementes, visando aí a proteção inicial dos nematóides na cultura. Lembrando que o controle do nematóide, né, também é indispensável conhecer, né, saber a população de nematóides na área antes do plantio, antes da implantação da cultura, e também qual nematóide tem lá naquela área, a utilização de variedades resistentes, né, se houver. O Pratylenchus brachyurus, por exemplo, por causa do hábito polífago dele, isso impossibilita o desenvolvimento de cultivares resistentes. Nós temos cultivares com baixo fator de reprodução, né, que podem ajudar a diminuir
a população do nematóide, mas não a resistência. A rotação de culturas também, que é indispensável, né, com culturas não hospedeiras ou com cultivares resistentes, e bastante importante também é evitar, né, o trânsito de máquinas, implementos agrícolas e até mesmo o homem, né, o produtor ou quem for entrar na área para não carregar esses nematóides das áreas com incidência, com o nematóide, para as áreas livres desse patógeno. Porque o barro que adere às máquinas, a botina, ele vai sim transportar, se tiver nematóide, de uma área para outra. Então, é recomendado, né, realizar a limpeza com água abundante nesses casos e tomar os devidos, então, cuidados para não levar esses nematóides, né? Então, concluindo aqui, nós temos um total de 34 doenças registradas para a cultura do algodão. 10 dessas doenças não possuem registro de produtos, que são aquelas ocasionadas por vírus, e também aquelas que não sejam importantes, mas de menor incidência, menor agressividade, né, na cultura do algodão. Ao total, então, 266 produtos registrados para as 24 doenças, né? 2 são ativadores de planta, como eu expliquei, o Actigard. Para a mancha angular, nós também temos o Bion 500. Um é fisiológico, o Lufenuron. 48 produtos de contato, 184 produtos sistêmicos e 31 produtos sistêmicos e de contato. E aqui, né, os grupos químicos, então, só reforçando que nós temos sim a opção de rotacionar os grupos químicos, os ingredientes ativos, porque nós temos uma ampla de produtos disponíveis aí para a cultura, e que é importante, né, fazer esse manejo rotacionando esses ingredientes ativos. Aqui foi a literatura que eu consultei, que foi o ABRAPA, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, o Agrofit, o Manual da Embrapa de Identificação e Controle das Principais Doenças do Algodão, o site da Conab, Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, e o Manual de Fitopatologia, Doenças das Plantas Cultivadas. É isso, então. Obrigada a todos pela atenção. Deixa eu tirar aqui, professor. Obrigada, Ellen, pela apresentação. Eu parei de apresentar? Oi? Eu parei de apresentar? Parou, tá certo. Saiu. Tá bom. Vou aproveitar de novo, né, para fixar algumas questões de mecanismo de ação. Na apresentação da Ellen, né, ressaltou o quanto que a cultura do algodão é tão importante, né. Uma vez eu, no aeroporto de Pernambuco, lá eles têm, acho que uma Embrapa, que eles fazem melhoramento de algodão para fibra, coloração natural da fibra. E aí era uma coloração bege. Não existe coloração, espécies de algodão, que, na verdade, botanicamente, é incorreto a gente chamar de fibra de algodão, e, na verdade, são tricomas celulósicos da testa da semente do algodão, né? Se vocês repararem, eles ficam conectados à testa. A testa seria um tegmento, um elemento que fica ao redor da semente do algodão, que fica dentro do fruto, que é do tipo cápsula. Me chamou muita atenção uma linha que envolvia essa questão de coloração natural, sem você ter que fazer outros tipos de colorações. E aí eu entendi que não existe, você não vai ter um algodão que dê uma coloração azul, vermelho, rosa, etc. Então, no máximo, são nuances de bege. Então, você tem do branco até marrom ou bege. E aí a roupa era feita, daí estava exposto no aeroporto uma roupa com esse tipo de material, né? Então, se você for pensar para todas as espécies cultivadas pelo homem, além do direcionamento industrial que nós temos, de uma única função que a gente tem para a indústria têxtil, a gente tem outras opções e algumas outras modulações em cima do melhoramento para atender uma necessidade do homem, né? Eu gostaria de frisar muito que as pessoas confundem muito em, né, algodão, a diferença entre a ramulose e a mancha derramulada. Então, às vezes, as pessoas acham que são a mesma coisa ou denominam uma coisa por outra, porque o nome é muito parecido. Então, a terminação ose, então, sempre associem ramulose. Lembrem da antracnose, né?
e vocês vão ver aí, alguns dos sintomas que a Ellen falou, que são muito parecidos de encarquilhamento, da folha ficar, o limbo foliar ficar reduzido, dessa queima da nervura foliar, vocês vão encontrar nessa, ao invés de eu chamar antracnose do algodão, eu chamo de ramulose. Só guardar a terminação ose para esse caso. Vocês vão ver uns sintomas muito parecidos do que acontece em algodão aqui, né? Aqui no campus vocês veem em antracnose que dá no caju, antracnose que dá na outra perene, que é manga, né? Várias espécies vocês vão encontrar uma frequência maior nas folhas, né? Esses dias eu postei uma foto em oiti, muito diferente também. Oiti, no caso, é uma mancha foliar parecendo uma cercosporiose, uma lesão esférica, arredondada, com halo amarelado, mas era coletótrico. Várias vezes a gente já encontrou numa espécie arbórea. É uma variação de um fungo que às vezes você tem ele como símbolo de uma doença pós-colheita, mas que ele também é importante em sementes, ele é importante para algumas culturas em grãos. E eu gostei do cuidado que a Ellen falou no final, de, ela não é uma doença tão importante, né? Então, sinto que ela está atenta no que eu falei em algumas aulas, né? Segundo, quando a gente fala de uma doença secundária, ela é menos agressiva nesse momento. Isso não quer dizer que ela não possa, o jogo não pode virar à medida que o tempo vai passando, né? O tempo, à medida que a cultura vai sendo amplamente cultivada, que os sistemas, né, vão sendo adaptados, vão sendo incorporados de cultivo das espécies. Então, na verdade, é uma espécie que talvez não dê tanto dano econômico, porque é isso o grande gargalo para a agricultura no que diz respeito à fitopatologia e manejo. Você vai implementar estratégias de manejo, geralmente, para uma agricultura comercial, ela está muito associada à quantidade de perda que o patógeno está provocando. Algumas doenças você convive, outras doenças é impossível você conviver. E aí você precisa traçar medidas de controle. E na disciplina de Fito 2, a gente está dando ênfase numa estratégia de manejo, tá? Eu gostaria que vocês, ao invés de falassem controle, sempre mudassem esse dialeto, né? E colocassem a questão de manejo. Porque o manejo ele dá uma ideia de uma tentativa de tentar minimizar o impacto, e o controle ele dá uma ideia para a sociedade, para a comunidade, que você vai conseguir eliminar com todos os propágulos do patógeno que esteja no ambiente. E isso é praticamente impossível, né? Quando você vê... esses dias eu vi um menino que tinha uma doença autoimune, em que ele ficou anos e anos da sua vida vivendo dentro de uma bolha, dentro de uma redoma. Para você conseguir essa estratégia, né, isso que dá a entender, quando a gente fala de controle, única e exclusivamente, né, da tática de controle, do controle pura e simplesmente, seria se você colocasse a planta numa redoma e você impedisse com que ela fosse bombardeada de esporos de fungos durante o ciclo. Naquele momento, durante o período de atividade da molécula, que é uma das estratégias de manejo, você vai ter um controle. Nas outras, você não vai conseguir. Nessa guerra em que o hospedeiro tenta combater as doenças, se defender das doenças, e o patógeno tenta atacar. Então, do lado do hospedeiro, você tem os engenheiros agrônomos, você tem os agricultores, você tem os produtores rurais, que vão tentar fortalecer esses mecanismos de defesa. E aí resta saber quais são as melhores, as maiores, e qual é o momento certo de implementar todas essas estratégias de manejo que não seja somente o manejo químico. Tá? Então, eu falei da antracnose, da ramulose, causada por coletótrico, coletótrico gossipe, variedade cefalosporioides, né? E a mancha de ramulária, que é um fungo que, ao olhar inicial, às vezes parece muito com o moídeo, né? Pela purulência que varia de branco a cinzentado sobre a superfície do tecido. Mas vocês vão encontrar, ele, no caso, é um fungo pertencente ao grupo de uma cercosporiose. Então, de um lado é um celomiceto, né, que é o coletótrico, que causa a ramulose, e a mancha de ramulária, que é uma doença muito, muito importante para a cultura do algodão, que é causada por um fungo do grupo das cercósporas, né, que é Ramularia aureola, tá? O gênero, né, que é diferente. Então, tomem bastante atenção com relação a essas duas doenças,
que eu falei para vocês, e é muito interessante a questão do efeito de superbrotação, né, que acontece devido à amulose, né, que ocorre em algodão. Na aula passada, eu peguei e coloquei aqui duas moléculas, eu vou projetar aqui para vocês poderem ver. Quando vocês quiserem ver a bula do produto, sempre coloquem a palavra, coloca lá, igual eu coloquei aqui, clorotalonil, e eu quero saber características ligadas ao clorotalonil. Então, eu peguei no Google, coloquei e a palavra ADAPAR. ADAPAR é a Secretaria de Defesa Sanitária do Estado do Paraná, e eles disponibilizam todos as bulas, não somente lá dentro como a Ellen falou, vocês podem encontrar, além da bula no Agrofit, vocês podem encontrar usando esse artifício do ADAPAR e sabendo se ele informações, se é sistêmico, não é sistêmico, enfim. E aí eu peguei, coloquei e achei aqui clorotalonil. E aí eu vou de novo ao que a gente falou na última aula sobre mecanismos de ação. Na última aula eu falei para vocês, né, como principais grupos químicos, onde vocês têm vários ingredientes ativos pertencentes a esses grupos químicos. Nós temos o grupo primeiro, né, que a gente sempre imagina que, historicamente, dentre esses que são sistêmicos ou sítios específicos, temos os triazóides. Dentro dos triazóides, vamos pegar o exemplo do flutriafol. O flutriafol, que foi dito aqui na apresentação da Ellen, ele é um fungicida onde a sigla do mecanismo de ação dele é DMI. E DMI, né, vem de trás para frente do inglês, então ele tem inibidores da desmetilação dos esteróides, tá? Então, todos os ingredientes ativos pertencentes ao grupo dos triazóis pertencem ao mecanismo de ação inibidores da desmetilação dos dos esteróis, e a sigla desse tipo de mecanismo de ação é DMI. Todo mundo está vendo aqui? Conseguindo ver M05? Né? Grupo M05. Sim. Então, agora eu vou pegar o que eu mostrei para vocês na última aula. Ó. Então, aqui nós temos as classificações dos diferentes grupos. E aí eu tenho A, B, C, D, E, F. Né? Vamos para o M. Ai, caramba. Tá vendo ainda? Não, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, né? Então? Sim. Tá bom. Eu venho aqui no M, e aí eu venho no M05, vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar. M, ó, grupo químico de multissítio, de atividade multissítio, ó. E aí M05, e aí tem, ó, o clorotalonil, que eu tinha colocado para vocês. Vou de novo mostrar aqui para vocês. Então eu peguei a bula dele, tá aqui, ó, clorotalonil, M05, e aí eu fui tentar descobrir qual o mecanismo de ação desse ingrediente ativo. E aí apareceu aqui, grupo M05, mecanismo de ação inespecífico, não tem um mecanismo totalmente definido para esse grupo, M05. Então vamos pegar agora o segundo que teve na apresentação da Ellen, que foi o cercobin, né, o tifanato metílico. E aí, sobre o tifanato metílico, eu não sei se foi a ordem, né? Ela falou, na verdade não foi o cercobin, foi um outro produto em que, quando pegou e falou, era uma mistura de duas moléculas. E a última molécula era o tifanato metílico. Daí a Ellen falou que ele era um fungicida de contato, né? Parece que era específico de contato. Eu acho que inverteu um pouco, porque o tifanato metílico é um fungicida sistêmico, tá? E aí, tá aqui, ó, sistêmico, e é esse grupo químico. No slide lá tinha alguma coisa que dava a entender que o tifanato metílico era de contato e ele é sistêmico. E aí eu peguei aqui o B1, mas enfim, corrigindo, né, tifanato metílico sistêmico e não de contato. E aí eu vou pegar esse Eu acho que era tiofanato e benzimidazol, né, professor?
Não, o tiofanato pertence ao grupo químico dos benzimidazóis. Mas aí o fungicida que você está apresentando para controle do mofo branco, me lembro disso. Sim, o fluozinam. Eu acho que era flazinam mais tiofanato metílico. Olha lá no slide depois para ver se eu estou errado. Porque você falava que o tiofanato era de contato, tá bom? E ele é sistêmico. É verdade, professor. Eu acho que ele Então, só inverteu as ordens, porque o outro é o fenilpiridimelamina, que esse é o de contato, né? E as ordens ficaram invertidas. eu acho que foi a ordem. Eu também imaginei que foi isso. Questão da ordem. Tá? E daí pareceu que o tiofanato que era de contato. Então vamos lá para o B1. Então, eu vou para o B1 da mesma forma, quero saber o mecanismo de ação naquela. Eu coloquei isso lá no Moodle para vocês. Acho que eu coloquei também lá no WhatsApp para vocês. E eu venho aqui no C e B. B1, e aí aqui ele auxilia, né? Aqui são tiofanato metílico, tá aqui, ó, é o grupo químico. Aqui são os tiofanatos, né? Existe tiofanato sozinho e o tiofanato metílico, que é o B1, que é o grupo químico, né? Que está associado, não sei se aqui a tradução ao pé da letra, é mitose do conjunto da beta-tubulina, ele tem a ver com a história da formação da parede celular, né? Aqui os fungicidas MBC, que a gente tinha falado, né? Ó, metil, carbamato, benzimidazole, metil, né? E aqui é o MBC que eu tinha falado para vocês que seria o terceiro grupo, né? O quarto grupo, eu acho, que eu falei para vocês. Primeiro, DMI, que são o grupo dos triazóis, inibidores da demetilação dos esteróis, que na apresentação da Ellen ela apresentou o flutriafol. Azoxystrobina, que é uma estrobinulina, terminação ina, que o código é COI, né, a sigla, seriam os inibidores da quinona externa, né? O COI quer dizer isso, o quinona externa, tá? Que é o segundo grupo mais importante. Se eu pudesse, se vocês me fizessem, me colocassem contra a parede e dissessem qual é o grupo, os grupos químicos mais importantes, né? Vamos imaginar assim, eu sei que essa coisa do mais importante é muito, muito precário, né? Mas colocaria no sentido de história e de participação dentro da agricultura brasileira como um manejo químico, né, de estratégia de manejo químico, foi muito eficaz. Só que devido a essa questão de resistência, essa mistura, a solução para a manutenção de muitas moléculas, foi a questão das misturas dessas moléculas e a rotação de diferentes grupos de ingredientes ativos. Então, eu colocaria, em primeiro lugar, DMI, os triazóis, como mais importantes num determinado momento. Depois, em segundo lugar, eu já vou corrigir essa minha fala, o COI, as acitrobirulinas, que são os inibidores da quinona externa. Em terceiro lugar, né, as carboxamidas, e aí o fluxaperoxado, né, o SDHI, repitam, nem que sejam mentalmente, SDHI, né, seriam os inibidores da enzima, né, S, succinato desidrogenase. Seria a sigla do mecanismo de ação desse grupo químico que vocês vão encontrar, SDHI, em terceiro lugar. E em quarto lugar, vocês vão encontrar o carbendazim, que é um exemplo, o tifanato metílico, que vocês já viram agora há pouco, né? Deixa eu ver se o carbendazim... Aqui, ó, o carbendazim aqui, ó. Tá? Então, quem são, né, os grupos químicos, né, pertencentes a esse mecanismo de ação MVC, né? Que é o metilbenzimidazol carbamato, né, que a gente chama. Então, carbendazim, benomil, né? Benomil ele foi tirado, né, do mercado aqui no Brasil, ele tem em outros países. Tifanato metílico, né? Tilfanato, tiabendazol, né? Fluberidazol, né? São os grupos que pertencem a esse mecanismo de ação. Então, não tem mais que isso. E aí alguns outros grupos químicos, né? Ó, a quantidade de moléculas que vocês têm aqui, ó, do SDHI, né? Que eu acabei de falar para vocês dos da carboxamida, né? Os inibidores da enzima succinato desidrogenase aqui, ó. Então, ó,
Benzovindipflupir, muito importante para a soja, né? Bixafen, que alguns de vocês apresentaram, carboxim, fluxapiroxade, né? Então, alguns são bastante populares e outros nem tanto, né? Então, aqui são todos as moléculas, os ingredientes ativos pertencentes ao grupo das carboxamidas, que tem esse mecanismo de ação que a gente chama de SDHI. Ó, tá vendo que ele até grifou aqui, ó, SDHI. E assim por diante, vocês vão encontrar, né, os vários grupos de moléculas que vocês, as toberulinas, né, inibidores da quinona externa, né, outside externa, quinona, os COIs, quem são as diferentes toberulinas utilizadas para manejo de doenças de plantas. Lembrando que, eu não tenho famoxade registrado para a cultura da pera. Então, é uma questão de você, se não tem registrado, é porque provavelmente ela não foi testada para controlar um problema da pera. E aí não tem esse registro. Mas ela, por exemplo, é registrada para soja. Vamos imaginar assim, eu não sei de cabeça, mas provavelmente se ela for registrada para soja, provavelmente alguém passou pelos testes de atividade agronômica, que passou para o Ministério da Agricultura, mostrou eficácia, né, a questão de redução, a questão da toxicidade, e criou-se um relatório a partir desses estudos para a Anvisa, e depois fizeram uma série de estudos ambientais dos impactos dessa molécula enviaram para o Instituto Chico Mendes, o antigo IBAMA. É assim que cada uma dessas moléculas é registrada para cada cultura. Então, se existe o registro, a azoxystrobina é registrada para a soja. Hoje, para o algodão, também ela é registrada para o algodão. Hoje a Ellen falou para vocês. Então, significa que eles fizeram esses 3 tipos de testes e elencaram esses testes e solicitaram o direito à marca, né, à empresa, é claro que você vai ter um nome comercial atrelado à azoxystrobina, para conseguir comercializar no Brasil essa molécula. Tá? Então, nem todas essas moléculas vocês vão encontrar, mas essas são todas as possíveis moléculas que existem. Se vocês forem falar sobre uma empresa, né, falar sobre as istobirulinas para controle de doenças do algodão, da soja, do feijão, então você vai associar aquelas que existiam registradas, né, do algodão, vamos pegar aí o caso da Ellen, aquelas que estão registradas e quais as que não têm registro no Brasil, e que seriam possibilidades de uma empresa de produtos, de uma multinacional, de registrar outras opções de istobirulinas no mercado. Lembrando que quanto mais opções, melhor é a estratégia anti-resistência. Então, a ideia, tecnicamente falando, é você utilizar, durante o processo de compra, diferentes grupos, né, dentro das quinonas externas, né, do COI, das istobirulinas, junto com os triazóis, junto com outros grupos, para que você consiga minimizar o impacto, a perda de eficácia dessas moléculas. Falei demais. Era isso que eu tinha que colocar a mais, só para ainda fazer vocês entenderem e fixarem esses 3 mecanismos de ação. DMI, COI, gravem bem isso, DMI, COI, SDHI, MBC, seriam importantes grupos que, na verdade, você tem, historicamente, um grande protagonismo de uso de vários grupos de moléculas químicas. Se vocês compararem, se tem essa quantidade de ingrediente ativo que possui em cada mecanismo de ação, já dá para você saber a importância de cada um desses grupos. Se é mais numeroso, talvez isso seja um fator de que seja mais utilizado, né, já que tem mais opções de compra e uso na agricultura. Tá bom? Próximo a apresentar? Sou eu aqui.